Eu sou o pastor João Carlos e gostaria de perguntar a você se a sua família já passou por alguma crise. Nós vamos conversar um pouco a respeito disso. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, no verso 1, eu sou um homem que viu a aflição. Quem de nós não passou por um momento de crise, um momento de aflição, de adversidade? Sem dúvida nenhuma, a crise e a adversidade têm o poder de fazer com que nós possamos ser trabalhados por Deus de uma maneira muito especial, de uma maneira que nós aprendemos, que não seria fácil, não seria compatível no momento de paz, de alegria. Então a crise ele tem esse poder de tirar de nós o melhor para que Deus possa agir de uma maneira tão especial na nossa vida. A crise não é apenas um sinal de perigo. A crise é uma oportunidade, é um sinal de uma nova oportunidade. E nós queremos falar sobre essa oportunidade. A primeira oportunidade que eu vejo de Deus agir nas nossas vidas é nós reconhecermos o foco da nossa crise. Então nós temos que identificar este foco da crise. Quando nós identificamos esse foco da crise nas nossas vidas com clareza, nós podemos realmente entender o momento a qual nós estamos passando, para que possamos realmente buscar a ajuda, o auxílio que vem do alto, que vem de Deus e que vem também muitas vezes de pessoas tão próximas a nós que certamente serão canais de bênção de Deus para as nossas vidas, para nos ajudar em meio a toda a crise. Quando nós falamos de tratar a crise com clareza, focando realmente aonde precisa ser mudada e transformada, é interessante, a palavra de Deus diz no Salmo 139, lá no finalzinho, no capítulo 139, no verso 23 e 24, ele diz assim, Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho que te ofende, que te machuca e me conduz pelo caminho eterno. A crise também pode ser um momento decisivo na nossa vida. No livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 7, o autor diz assim, que o Senhor, que Deus o cercou de uma muralha e colocou sobre ele um fardo pesado que ele não conseguia prosseguir. Muitas vezes nós nos sentimos dessa maneira, nos sentimos atados, impedidos de prosseguir, como diante de uma grande muralha. Então muitas vezes a crise ela se apresenta dessa maneira, muitas vezes tentando nos impedir de prosseguir. Mas a segunda coisa que eu vejo está no próprio livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso de número 8, quando ele diz assim, quando eu grito por socorro, o Senhor não me ouve. E nós nos sentimos muitas vezes no meio da crise, nessa condição, parece que Deus não está nos ouvindo, parece que os céus estão fechados, estão como uns céus de bronze, impedidos muitas vezes de ouvir a nossa voz, o nosso clamor, mas com certeza a crise ela se torna esse momento decisivo a qual nós não podemos parar, parar de prosseguir na nossa caminhada. A palavra de Deus diz assim, clama a mim, eu vou te responder. Ainda que você não sinta nada, ainda que você esteja envolto em todo esse momento de dificuldade, de crise, clame a Deus e Ele estará pronto a te ouvir. Ainda que você não sinta nada, Ele está te ouvindo. E a terceira coisa que eu gostaria de falar dentro desse momento decisivo é que a crise ela se torna esse momento onde nós temos que tomar uma decisão precisa, nós temos que nos posicionar de uma maneira presente, E foi isso que aconteceu quando nós lemos lá na Bíblia, no capítulo 15 do livro de Lucas, conta-nos a história do filho pródigo, conta-nos a história daquele jovem que deixou a sua casa, que abandonou o aconchego do seu lar e vai curtir a vida, de uma maneira que ele achava a melhor maneira possível. Mas um dado momento da sua vida, quando ele gasta toda a sua herança, ele entra numa grande crise e ele vai realmente viver as mazelas de todo aquele momento. Mas é interessante, porque quando ele chega no final do poço, quando ele está no momento mais difícil da sua vida,
diz a palavra de Deus, comendo ali a comida que era dada aos porcos, lutando, né, pela alimentação, brigando com os porcos, né, pela comida, né? De repente, diz a palavra de Deus que ele, caindo em si, ele disse assim: lá na casa do meu pai, os empregados dele têm o melhor, têm uma comida decente, têm uma cama decente, tem um aconchego, né, de um patrão decente, e eu estou aqui padecendo necessidade. Eu vou voltar para a minha casa e vou dizer a meu pai: Pai, eu pequei contra Deus e eu pequei contra ti. Quando nós entendemos isso, que a crise também se torna um momento decisivo na nossa vida, nós temos que entender que, em primeiro lugar, nós pecamos contra Deus e depois nós ferimos quem está próximo a nós. Ferimos aquele que é o mais próximo, e foi isso que aconteceu. Aquele jovem volta, aquele jovem se acerta. Então, crise também pode ser um momento decisivo para uma retomada, para uma mudança, né, de vida. A crise atingiu alguma área da sua vida, eu quero te incentivar, né, a determinar e a conhecer o foco dessa crise, depois tomar uma decisão precisa em meio à crise, e agora, com certeza, caminhar para um caminho de reconstrução, porque crise é essa oportunidade também de recomeçar, de reconstruir algo novo. A palavra de Deus diz lá em Lamentações, no capítulo 3, no verso 21 em diante, ele diz assim: Senhor, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E a certeza que eu tenho é que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Novas são a cada manhã. Então, é tão interessante nós descobrirmos isso, que a cada dia, no final do último minuto, do último segundo daquele dia, as misericórdias do Senhor se cessam para aquele dia, mas elas se renovam no primeiro segundo, no primeiro minuto do dia que está surgindo. Então ela se renova de uma maneira precisa sobre as nossas vidas. Então a crise, ela não pode nos sufocar no momento de destrutivo, não. A crise também é da parte de Deus um momento de reconstrução que vem da parte dele sobre as nossas vidas. Desse Deus que tem cuidado de nós de uma maneira muito especial, que tem cuidado da sua família também de uma maneira muito especial, te levando a esse momento de compartilhar de uma nova vida, de uma vida que com certeza Deus vai fazer com que você possa se alegrar e com certeza você vai sair dessa crise, desse momento de dificuldade. Deus nos diz em Jeremias capítulo 31, no verso 8 e 9, diz assim: eu os conduzirei em meio às consolações e os levarei por um caminho plano, onde jamais tropeçarão. Olha que coisa interessante, Deus nos conduzir, né, em meio à crise, consolando os nossos corações, nos levando por um caminho plano. Deus certamente quer te conduzir, quer te levar este caminho sobremodo excelente, para que haja reconstrução, para que haja algo novo sobre a tua vida. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial, porque Deus, ele tem pensamentos de paz e não de mal, não de morte para a sua vida, para dar a você o fim que você deseja, aliado à vontade dele, que é uma vontade suprema e soberana, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, que a tua família possa passar por este momento de crise, mas não olhando para a crise, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você quer sair dessa crise? Então gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse este vídeo. Eu gostaria que você nos seguisse através das nossas redes sociais, seja o Instagram ou o Facebook.